Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu tenho a honra de abrir esse semestre letivo com o nosso convidado, o professor Gaudêncio Frigoto. Eu fiz aqui algumas anotações, mas eu penso que o professor Gaudêncio nem precisa apresentações, né? Mas, em todo caso, o professor Gaudêncio é graduado em Filosofia e Pedagogia, mestrado em Administração de Sistemas Educacionais na Fundação Getúlio Vargas, doutorado em Educação, professor aposentado da Universidade Federal Fluminense, professor adjunto da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, fundador da Amped, membro representante do Brasil na Claxo, autor de 20 livros, mais de 70 capítulos, prêmio Cora Carolina e prêmio Luta pela Terra, do MST. São alguns dados que eu tirei do magnífico currículo Lattes do professor Gaudêncio. Eu passo a palavra ao professor Gaudêncio. Bom, boa tarde a todas, todos, colegas professores, colegas acadêmicos, muitos já de velhos carnavais, né? A idade vai avançando e a gente vai caminhando caminhos e encontrando gente, né? E é muito bom porque parece que a gente se encontrou ontem, né? Devo dizer que é um prazer vir aqui para 3 atividades, 3 num, né? Eu tenho aqueles aparelhos 3 num, né? E, de certa forma, 3 atividades que se complementam, né? Hoje uma aula ou um esquema de aula, né, para poder dialogar com vocês. Amanhã discutir uma bela produção aqui do programa, né? O Luiz está ali, não fique nervoso não, que a gente vai reprovar, mas tudo bem. E à noite uma atividade do que é exatamente o ensino, a pesquisa e a extensão. Vocês fizeram, não sei se conscientemente ou não, uma trilogia na qual eu me sinto muito presente dentro com os colegas aqui, professores, enfim, funcionários, acadêmicos, etc. É praxe e é do protocolo, né? Quando se convida uma aula, dá um tema aberto, né? E me deram um tema aberto, né? Falar de educação no Brasil. Mas como nós vivemos um tempo em que de profunda crise em todos os níveis, e crise nós aprendemos com Gramsci, a gente poderia ir em Freud, a gente poderia ir em Lacan e outros, mas na área política. Crise é aquele momento em que uma determinada estrutura já devia ter sido superada, mas permanece. E o novo não pode surgir. E ele diz, neste interregno, o risco é a morbidez. Quem é da área da psicologia sabe que a morbidez não é algo saudável, nem psicologicamente e nem socialmente, humanamente, etc. Para quem, como alguns de nós aqui, fizemos o ensino médio, 2 graduações aí do currículo, mestrado, doutorado, e nesse caminho boa parte da vida profissional, sob uma ditadura que durou 21 anos, jamais, vocês não vão encontrar alguém, falem por que a velha guarda que nos educou, né, se Florestan aqui estivesse, mas aí ainda o Chico de Oliveira, Werneck Sodré, Carlos Neves Pudim nos deixou. Ninguém poderia imaginar que nós chegássemos neste momento, vendo inclusive isto. Eu não passei bem a noite porque na terça-feira estava num debate, Debate o Brasil, batendo a conjuntura aí, e ela fez uma excelente exposição, mostrando a matança invisível de jovens, pobres e negros, e ela estava denunciando no Twitter, e 4 balas na cabeça ontem à noite,
e nós dificilmente vamos saber desvelar esse crime, né? Porque foi profissional. Eu ainda ontem à noite estava saindo da universidade quando a gente recebeu a notícia e pudemos sentir isto que enfim, então é um momento que é importante a gente ter debates, é importante a gente tentar entender o que está acontecendo ao nosso redor, né? E também vários autores, eu me baseio em alguns. O que é uma análise do tempo presente? Analisar o tempo presente é sempre espinhoso. Mas não existe nada de presente sem seu passado. Verdade? Lá no Rio me pedem os taxistas se eu sou estrangeiro. Se eu quero brincar, como sou gaúcho, mas não sou separatista, digo sim, sou gaúcho. Ah, tá um separatista aí. Não, por quê? Você vai conformando uma alfabetização, uma língua materna, um dialeto do norte da Itália. Os portunhóis na cabeça, aquela rádio que subia lá em casa pequeno era o portunhol. Depois você vai aprendendo latim, um pouco de inglês, você vai misturando. E dá nisso que dá. Entende? Então eu não explico sequer o meu sotaque pelo hoje. Eu explico numa processualidade que vai incorporando, né, etc. Então, uma adequada análise do tempo presente é o esforço, é o trabalho, muitas vezes doloroso, difícil, de fazer os elos entre o que produz, o que nos trouxe nesse presente. Um curso que há alguns anos organizei lá com Vânia Mota, era de onde viemos, o que nos trouxe até aqui e para onde vamos. O que nos ensinam os intelectuais que nos ajudam a entender o Brasil. Duarte de Holanda, Raízes do Brasil. Caio Prado Júnior, A Revolução Brasileira. Florestan Fernandes, Celso Furtado, Milton Santos, entre outros. E chamávamos pessoas que liam profundamente a obra deles. E, portanto, para entender por que chegamos ao momento em que nós chegamos. Então, e qual é o desafio da academia, da pesquisa? É interpretar se as mudanças que ocorrem no presente sinalizam rupturas ou elas reiteram o passado. Eu acho que analisar o presente é um desafio muito na educação, na cultura, em todos os campos, na política, na economia. Esse é o nosso desafio. E por isso que eu optei em utilizar uma primeira parte dizendo como é que eu lido com os meus demônios. Eles são muitos, né? E vocês lidem com os de vocês, né? A gente aprende, apanha na história, né? A minha visão de orientar uma tese, a tese não é minha, nem a dissertação. A dissertação a gente participa mais, mas a tese, se um orientador quer que o cara faça a tese dele, é porque não é um péssimo orientador, né? Agora, é difícil você orientar uma tese que pensa diferente de você. É um exercício importante. Eu já fiz um. E eu vi um de Leandro Konder, que o cara queria aprovar o critério de verdade de Platão a Perelman. Um racionalista, né, com um marxista. E uma tese de 600, 700 páginas, Gerbert Heine na banca, Carlos Nécio Coutinho na banca, Leandro Konder na banca, eu na banca, todos nós, inclusive Leandro, não concordando com a tese, mas de uma coerência impecável. E é o que domina a realidade, ela está aí agora. A realidade vale pouco, o discurso sobre ela às vezes vale, o discurso é a realidade também, mas tem que ver que realidade ele esconde ou revela, né? Então,
é fundamental a gente entender que a universidade é o espaço do dissenso. E não existe soma de teoria. Por um simples fato, que não é a teoria que tem a verdade, é o real que nós analisamos. Não adianta ter a teoria que a minha dor de cabeça é o meu Botafogo perder, se eu estou com um sintoma de um tumor na barriga, por exemplo. Não é porque eu penso que é isto que é isto. Então a teoria é a disputa de sentidos da realidade, do que produz a realidade. É o exercício do pensar sobre o movimento do real. E às vezes o movimento do real é o próprio pensamento. Então, e por isso que aquilo que eu coloco é o caminho que eu faço. Mas isso não significa que eu diga que todo mundo tem que seguir esse caminho, né? Então, esse é um primeiro aspecto, né? E, portanto, ao analisar a educação, seja ela a educação em sentido amplo, os seres humanos se educam, né? Tem uma bela análise do Leandro Konder e um belo texto do Dermevar Saviani, Trabalho de Educação, Fundamentos Históricos Ontológicos, ou Ontológicos Históricos. Mas o Leandro Konder chama atenção uma pequena síntese, que ele diz o seguinte: não existe possibilidade de vida sem produção. Não existe. E a gente produz como? Pelo trabalho. Atividade vital que o ser humano, com seus braços, sua mente, elabora as suas necessidades, primeiramente do comer, beber, ter um teto, e ao transformar a natureza, transforma a si mesmo, para o bem e para o mal. Agora, o agrotóxico que nós engolimos o dia todo não nos ajuda muito. E também não existe na história uma geração que não tente ensinar ao filho, o que aprendeu pela experiência até a sociedade ficar complexa e conhecermos aquilo do qual nós somos frutos, né? A educação formal, a educação escolar, etc. Então, não existe sociedade sem trabalho, não existe sociedade sem educação, no sentido amplo e, como disse, na modernidade, a educação escolar, né? E daí que não há como separar. A educação é constituída na sociedade, nas relações sociais, e é constituinte dela. É uma relação incestuosa, se você quer. E por isso que dificilmente uma sociedade, quando a gente olha a estrutura educacional, é um pouco a estrutura social. E quando você olha a estrutura social, vê a estrutura educacional. O prêmio mais lindo que eu ganhei até hoje, exatamente a menção, foi Amigo da Terra, porque eu gosto de terra, e nós somos terra. Sou filho do campo. E lá na agenda desse ano, lá no fim, a agenda do MST, tem lá várias informações. O nome de 5 senhores do Brasil detém riqueza mais de que 100 milhões de brasileiros. Nós somos 200 milhões. Se você soma toda a riqueza desses que morrem e não tem nada, pega o PIB desses caras, tem 5 famílias com nome lá, nome e que são premiados nas estatísticas da Forbes, etc. Um continente como este, que ainda acredita que reforma agrária é coisa de comunista. Esta é uma realidade dura, entende? Então, a educação é constituída e constituinte, né? E compreendê-la é compreendê-la no processo histórico. Como então analisar esta relação que é ao mesmo tempo constituída e constituinte? Um primeiro pressuposto é de que há uma relação entre o ontológico, o epistemológico e o político. A praxis. Dependendo da concepção de ser humano que eu tenho determinada orientação
para analisar os homens em sociedade. E dependendo como analiso, eu tenho também o direcionamento das práticas. Então, se a gente vai lá na sociedade antiga, o escravo não era um ser humano, era um animal que falava. Como nos ensina Domênico Lusturdo naquele belo livro Contra a História Liberal. Vale a pena ler. Todos os liberais foram escravistas. Portanto, também, durante séculos na Idade Média, havia a crença de que a verdade era revelada, né? E aí toda a discussão do heliocentrismo e do geocentrismo, fogueiras, etc. Então, a ciência tem dor para se constituir. A ciência, o conhecimento, etc. Foram se fazendo rupturas, mas rupturas nunca totais. Agora, a mesma pesquisa que houve agora ontem sobre onde é que o eleitorado brasileiro vai votar, em quem acredita em Deus. Mas eu pergunto, em que Deus? O Deus que vende uma garrafa de água por 100 reais, ou um sabonete que custa 50 reais para curar os pecados, este é um Deus mercadoria, com letra minúscula. Mas é um sintoma de algo que se negou a entender a própria ruptura da modernidade. A burguesia fez esse papel, a fazer um acerto de contas com o debate da revelação e do antropocentrismo, né? Então, quais são as... Se vocês reparam, e quem faz filosofia fica muito em cima disso, porque os fundadores da sociedade moderna são filósofos, né? Philos sofé, amigos do saber, né? Tanto que os americanos ainda mantêm PhD, né? Não é doutor. Filósofos honor doctor, mesmo que seja em medicina. Se vocês vão até hoje, o que não está resolvido é a concepção de natureza humana. De Locke a Hume, de Hume a Berkeley, de Berkeley a Adam Smith, de Adam Smith a Rousseau, com outro registro. Ao ministro da Educação, ao meu ex-orientador Cláudio Moura Castro, colunista, é a concepção ontologos, isto é, como é que eu entendo este ser humano. E qual é a dominante, inclusive da nossa educação? É de que todos nós, por natureza, dizem lá, nascemos iguais, salvo exceções. Mas todos nós nascemos com aí uma discussão, para óbvios, com uma marca da destruição. Observando o contexto de lutas, etc., na síntese aqui, muito o homem é o lobo do homem. E, portanto, para Rousseau, não existe possibilidade da sociabilidade sem um Estado forte. Esse pensamento não interessava à burguesia nascente, porque eles peleavam, como diz o gaúcho, com o Estado absolutista, onde o rei tinha o poder de vida e morte sobre o súdito. Então, o que prosperou não foi a tese de obras. O que prosperou é a ideia de que todos nós tendemos ao bom, ao útil e ao agradável. Eu, quando discuto isso com os meus alunos, brinco, eu mando e vão pegar aqui a perna e vão colocar em 50 graus frio. Vai pular. Mas põe 50 água quente, pula também. Mas se vocês querem uma coisa mais romântica, lá quando a gente tem 18, 19 anos, testosterona lá em cima, ficar junto com o amor, um dia é ótimo. Ficar 5 a gente emagrece. Não dá para ficar a vida toda. Não é verdade? É bom. Quem é que diz que não é? Uma fome danada. Fome danada. Uma bela pizza. Uma pizza e meia melhor ainda. Quem gosta de um bom vinho, um copo já vai. 2 melhor. Então,
Isso não se discute. Mas daí concluir que nós nascemos com uma tendência ao bom, ao útil e ao agradável, esse é o sofisma. E, portanto, a história da escravidão, a história fica toda ao redor. Seria a mesma coisa que dizer, eu vi agora essa semana um cara da segurança pública justificando as matanças, e as prisões, melhor. E dizendo o seguinte, equivocados sociólogos que defendem direitos humanos. Por quê? Porque ele diz, o crime é uma escolha moral do indivíduo. E eu responderia, o que você está falando é uma escolha moral. Ou seja, a tua própria... É como eu escolhesse falar o português que falo. Gostar do que eu gosto. Então, na verdade, o pensamento de natureza humana está subtraído dele a historicidade. Os seres humanos vão fazendo a história nas relações que eles estabelecem. Um líder negro, num debate, depois de um curso de economia que eu dei lá em Montes Claros, e eu sempre, na pós-graduação não tem que dar prova de múltipla escolha, tem que gastar os miolos, né? Aí mesmo o lato sensu. Faça uma síntese do curso que eu dei. Pior coisa, a pior pergunta para um aluno é fazer a síntese do curso que você deu. Primeiro, se não gostar da síntese, o professor vai ter lá, né? E ele foi muito sucinto. Ele disse, olha, o seu curso, muita coisa eu não peguei, mas eu peguei aquilo que eu precisava pegar. E ele disse o seguinte, a síntese que eu faço é que o senhor está me dizendo que 13 de maio de 1888 foi o dia mais feliz da nação negra. E o dia 14 é o mais infeliz. Porque dia 13, a carta da alforria. Mas dia 14, ou volta agora, entre aspas, livre com o seu patrão. Então, negro lambe-bota de patrão. Negro capacho. Negro covarde. Agora o cara que diz, não vou mais ser escravo. O delito de ser negro. Negro criminoso. E essa marca está aí no nosso inconsciente até hoje. Olhem as cadeias brasileiras. Negro, pobre, olha a mortandade. Então como é que eu vou dizer que é a natureza humana do negro? Então, esta discussão é para mim fundamental para entender os processos sociais e os processos históricos, etc. Como isto reverbera no epistemológico? É que se eu não pego o que está subjacente, não pego o real. Pego o que o Kozik diz, o pseudo-real. Pego o fenômeno. E ali já começam os embates. Dos racionalistas, dos idealistas, né, que fundem pensamento irreal. A história nos ajuda a dizer, estou numa unidade diversa. E leva os empiricistas os idealistas separar o pensamento do real. E os empiricistas tomaram o fenômeno como unidade do real. Quando, na verdade, o fenômeno pode nos enganar muito. Então, o exercício da historicidade é buscar o subjacente, o que não está. Que é diferente de pergunta, é que é problema a conhecer. E isto vai orientar praxis diferentes. Né? Então, se vocês vão a autores tipo Harvey, né? Ele vai fazer uma análise das crises do capitalismo, mostrando que sempre a burguesia interpreta aquilo que ela mesma produz como disfunção e tenta corrigir a disfunção. Uma coisa prática. O exército está tomando o Rio de Janeiro para tentar conter a violência até 31 de dezembro. E dia 1º de janeiro de 2019, o que vai ser? Mudou a estrutura do Estado dentro lá, saúde, educação, emprego. Os 16 milhões de jovens
no Brasil, que o IBGE classifica numa visão de uma tacanhez brutal como geração neném, que não estuda, sabemos, mas que não trabalha é mentira. Tem uma noção muito primária de trabalho. Elmar Alvater, um alemão que analisa a crise, mostra que o emprego que cresce no mundo hoje, no mundo, é do crime e do ilegítimo. Do ilegal, é melhor. O ilegal pega uma mercadoria e está fora da lei, né? O do crime é tráfico de droga, tráfico de armas, tráfico de homens, tráfico de mulheres, tráfico de órgãos. Isso que cresce no mundo. E quem são esses jovens mortos nas grandes cidades, inclusive em Curitiba? São não, são. Eu me imagino lá saindo da roça com 12 anos, em vez de ter entrado no internato de Padré, tivesse caído na periferia de Curitiba. Andando sem sapato até os 7 anos. E aí querendo namorar uma garota que olha o tênis, se não tem o tênis, enfim, ou vice-versa. Não dá para dizer que eu seria um mula, mas muito provavelmente seria um candidato a mula. Então, e isso começa então, isso que eu dizia, o embate entre as visões de ser humano e de conhecimento, etc. Uma das coisas que mais trabalho me dá, eu gosto de trabalhar epistemologia às vezes nos cursos, ofereço livre, o famoso monismo materialista. Ih, já veio um marxista ali com... Como é que a gente entende a história humana? Qual é a atividade primeira que qualquer ser humano tem que fazer? Anaxágoras, diferente do racionalismo, dizia o ser humano pensa porque tem mãos. Primeiro ato, a primeira tecnologia é isto, a mão, pegar o fruto, os homens primeiros. Então, tem uma passagem, o Kuzik faz uma análise filosófica, mas o que eu gosto mesmo é como o Engels sintetiza aquilo que é fundamental da monumental obra de Marx. Marx escreveu uma multidão de coisas. Acertou umas, errou outras, era machista, claro que era machista, teve filho com a empregada. Achar que Marx era um santo é um idiota. Então o que sobrou de Freud? Né? É importante saber o que sobrou de Lacan, o que sobrou de Benjamin, o que sobrou, enfim, dos grandes clássicos, de Weber, de Durkheim, de Bettelheim, enfim. O que sobrou? Sobrou aquilo que é o núcleo que permanece e que nos ajuda a ler a história. Nesse debate com a querida Mairelle, o Carano lembrou Durkheim, que dizia o seguinte: a escola é um lugar onde você socializa o diferente, e portanto é um lugar que tem que arrancar o filho da família, que tenta afastá-lo naquela religião, naquela tradição, naquela branquitude ou negritude, né? A escola tem que misturar. Portanto, a escola tem um papel civilizatório à família. E tudo o contrário que se diz agora aqui, que educar depende da família. Durkheim falava isso. Está ali, a escola sem partido, que nós não podemos dizer isso que eu estou dizendo. Eu não posso discutir o processo daquilo que a arte, eu dizia para a colega, a arte e a literatura chegam sempre antes. O Veríssimo disse, está no DNA da classe dominante brasileira fazer um golpe com as armas, se for preciso, ou sem elas, toda vez que se sente contrariado nos seus interesses. O que o Engels vai dizer do velho amigo no dia que se despediu dele? Aliás, a historiografia é injusta com Engels. A historiografia é injusta. Tem uma obra da altura. Mas era Marx que tinha visibilidade, ficou cunhado aquilo que ele
que não queria nem marxismo, não é dele, é dos outros, enfim. O Engels diz o seguinte, olha, este homem vai fazer falta. Pode entrar no Google, discurso de Engels no dia da despedida do Marx. É curtinho, eu dou para os meus alunos, eles se espantam. Mas depois entendem no fim do... Ele diz, vão sentir falta, porque ele teve muitos adversários. Nenhum inimigo, aí já não concordo. Deve ter tido algum inimigo. Mas o que ele quis dizer? Valorizou os adversários. Aprendeu, o Leandro Conde dizia, era uma metralhadora giratória intelectual. Ia até ali e depois dava um salto. Vou fazer um parênteses. Nós convidamos Barata Moura, que esteve aqui também, para falar da tese 11 contra ou sobre Feuerbach. Ele falava 3 horas da história do pensamento, para depois um pedacinho assim que aquele pensador maluco acrescentou, invertendo o racionalismo para analisar a materialidade. Materialidade aqui não é a máquina, a materialidade é isso que eu estou pensando, inclusive. O pensamento, o discurso é uma materialidade. Pois então, ele diz, assim como Darwin nos legou algumas leis da reprodução das espécies, esse cara nos forneceu 2 leis para entender o processo histórico. E aí que a historiografia diz que ele é um dos fundadores da ciência da história, né? Primeiro, primality. O ser humano, primeiro de tudo, tem que comer, beber, vestir e ter um teto. Só quando ele cumpre isso, ele pode pensar no Estado, pensar na política, inclusive a religião. Então eu não posso começar a analisar a história pelo Estado, nem pela política, nem pela religião. Mas tenho que analisar isso que é o monismo, como a política, a religião, o Estado estabelece a relação social do comer, beber e ter um teto. Porque quando o ser humano faz isso, tem religião, crê ou não crê, o índio crê, né? Mas estou dizendo, se eu não analiso, isso chama monismo, se eu não analiso por onde é que está a luta histórica, eu não vou entender porque o Estado brasileiro é esse Estado. E nem vou entender porque esta escola é essa escola dessa forma. Então, e segundo, ele aplicou isso como funciona no capitalismo, a lei da mais-valia. Esta relação social do comer, beber, ter um teto, se dá numa relação contratual em que o contrato legal é injusto pela relação desigual. Agora, veja a lei trabalhista. Se eu volto a cada um negociar com o patrão, eu estou dizendo que o patrão tem o mesmo poder do que o trabalhador. Esta é a suposição da liberdade. A minha liberdade é essa. Então, essa diretriz do Engels me vale muito para entender o Estado. Por exemplo, entender o golpe de agora. O golpe sempre é um golpe de classe, no duplo sentido. Das classes detentoras do capital nacional e internacional. E, então, eu acho que este é o rumo por aí que eu ando para analisar o presente. Então agora não vou aborrecê-los muito. Eu disse quais são os meus demônios, e tem muito demônio aí. Né? Porque a gente vai e volta, diz, não entendi bem, aí a gente ouve, enfim. Mas se eu não entendo as relações sociais de produção material da existência, eu não entendo porque o Estado é assim. Eu não entendo porque, por exemplo, nós temos até hoje 50% dos jovens fora da educação básica, mesmo em termos capitalistas. Eu gostaria que todos tivessem uma escola que educasse para ser competidor, estudasse no nível do conhecimento que os países capitalistas centrais dão aos seus jovens. Mas não temos isso. Que tipo de estruturas de poder se montam por isso? Então vamos ver. O que acontece com a educação? Vou trabalhar em 2 níveis. Num nível do movimento do sistema capitalista
universal e no nível da particularidade brasileira. Capitalismo é capitalismo em tudo quanto lugar, mas a sua particularidade é bem diversa. Eu fiquei agora 3 meses, a universidade estava em greve, durante um ano quase, e digo, nunca tirei licença-prêmio. Vou tirar uma licença-prêmio agora. E tinha direito a 2, tirei 3 meses. E fui com minhas poupançazinhas, eu e minha mulher, e viajamos 8 países. Nunca aprendi tanto. Primeiro, cheguei Suécia, Noruega, Dinamarca, Holanda. Minha esposa precisou de um remédio, teve que ir ao médico, não encontrava farmácia. Jardim Botânico, Zona Sul, entre o Jardim Botânico e Parque Lage. 3 quadras, 5 farmácias. E é um supermercado. Eu fiquei chocado. E o que está acontecendo com o meu país? É um país doente, doente, doente. Nós, doutores, pós-doutores, mestrandos, doutorandos, estamos na farmácia o tempo todo. O modelo americano, na nossa cabeça. Trabalham menos. Os filhos não têm pressão para ir para a universidade. Quando acaba o ensino médio, vi lá. Trabalha, não tem preconceito com o trabalho braçal. Vai trabalhar lá numa fazenda, ganhar dinheiro para 6 meses, para depois viajar 6 meses e ter uma experiência em outro país. Olha que coisa que você tem que dizer, mas onde é que eu estou? Eu sou um idiota. E pior é que descubro aos 70 anos. Então, o capitalismo é capitalismo, sim, mas tem processos históricos diferenciados, né? Enfim, isto não estou chovendo no molhado. Quando é que a educação regride desde a concepção burguesa da educação? Veja que este autor maldito que eu cito aqui, diz: a burguesia foi revolucionária, foi civilizatória. Agora nós temos que acertar contra com ela. Lá na introdução à crítica do princípio do direito. A burguesia acertou conta com o Estado absolutista, com os altares, mas agora nós temos que acertar conta com a sociologia, com a política, com a filosofia, etc, etc. Mas o que era por que a escola é o lugar de ócio? Sabendo que os traduz do grego, né? Escola significa lugar para aqueles que têm ócio. Qual é? Nós, na LDB, quem é jovem aí, te perdoe, né? Nós discutimos na LDB ad nauseam, no plano nacional. Nós queremos uma escola pública, universal, gratuita, laica. É nome de cadela, eu sempre digo. A laica que foi para o Sputnik, a laica do meu cunhado. Não, esse é um conceito que agora tem todo sentido. Esses caras da escola sem partidos, eles são idiotas, porque nós defendemos a escola laica, mas não a escola neutra, porque é decretar a neutralidade. Veja, vocês estão dizendo, vários de vocês podem não concordar comigo, porque não são neutros, e eu não sou neutro. Então, só eles não acrescentaram uma palavra que nós acrescentamos: unitária, síntese do diverso. Ou seja, posso partir de um ponto desigual, porque a sociedade é desigual, mas democrática é a escola que ao final dá igual a todos. Então, quando é que começa a regredir? Quando o capitalismo começa a regredir. Qual foi o ideário até a Revolução, a Segunda Guerra Mundial? Qual era a crença desse ideário que eu expliquei no início? Que Adam Smith, professor de filosofia, tira de uma máxima metafísica que Deus escreve, minha mãe dizia isso, Deus escreve de reto por linhas tortas. Ou quando a gente ouve uma mãe ver o filho assassinado, foi a providência divina, podia ser pior. Adam Smith aplica isso à economia. Olha ali, o pai da economia é que a sociedade, por todo mundo ter iguais condições, né, ele vai negociar o seu interesse individual no mercado. E cada um tendo o seu interesse, a tendência é o equilíbrio. E tudo ao contrário. Leiam só o livrinho do Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. O curto século XX.
duas guerras sangrentas, eu estive lá na Polônia, que comemoravam tristemente, choravam a mortandade numa noite só na Segunda Guerra Mundial de 65 mil poloneses. Numa noite. Uma noite. Portanto, ali que o capitalismo começou, até porque a Revolução de 17, de uma parte do mundo diz, nós não entramos nessa brincadeira que é igual correlação de força, nós queremos colocar coletivamente os meios e instrumentos de produção, do comer, beber, ter um teto. E a história, olha que a história, a casualidade define a Segunda Guerra Mundial aonde? Na Sibéria, né? Lá nos campos gelados. E a Rússia vira a grande União Soviética. O historiador diz que foi o período de ouro do capitalismo. É quando o capitalismo teve o seu Marx, John Keynes. Diz, deixando o mercado livre, o capitalismo vai a pique. É preciso ter setores estratégicos na mão do Estado, porque o capital só conhece uma linguagem, outro capital. Os franceses têm uma bela escola, que chama Escola Regulacionista. Não se preocupe que eu estou citando autores, porque tenho 40 anos em cima de livro, 45, então, bem tempo, porque senão parece ser pernóstico. Não. É tentar dar um fio de... Então, o equilíbrio não veio por aí. Então, o Keynes diz, moeda tem que ser monopólio do Estado. Não pode ser do Itaú, nem do Bradesco, monopólio, porque moeda sem o controle da moeda você não faz política econômica. Energia, tudo anda energia, tem que ser monopólio do Estado. Telecomunicações, subsolo é da eternidade do povo, portanto não pode ficar na mão privada, senão vai gastar ao bel prazer. Enfim, nós então tivemos a conformação dos estados nacionais. O Galeano diz que aqui nós tivemos um estado de mal-estar social, mas assim mesmo nós tivemos um momento de um certo, o próprio Getúlio teve este viés um pouco, enfim. Mesmo o exército brasileiro tem setores hoje muito menos nacionalistas, enfim. Mas esse período foi curto. As palavras... Primeiro, ver por que muda nas palavras. Porque muda a forma de esconder ou entender o real. Então, quais são as palavras da minha formação econômica, social, no meu mestrado? Se falava em multinacional, eu sou ainda da época da multinacional. Eu sou ainda da época de fazer a dissertação com máquina Olivetti, e não eletrônica. Entende? Multinacional, o que é? A Volkswagen faz sua sede aqui em Curitiba e aqui para lá vai dinheiro. Elísio Contini, um colega meu de seminário, foi fazer doutorado na Alemanha. A época, um telefone o quê? Vocês acham que isso aqui, nessa época existia? Não. Antigas cartas guardadas que o tempo amarelou. Eu nunca cantei isso, né? Carta da Alemanha para cá. E o Elísio diz, o café da manhã me fez mal. Porque o presidente da Volkswagen diz o seguinte, nosso prejuízo aqui, dado o custo de mão de obra, dado os direitos, não poderíamos investir em nada, o prejuízo aqui foi tal, mas graças aos núcleos astronômicos do Brasil, Argentina, África, nós podemos fazer isso. Isso era multinacional. Estou entre pedagogos, cientistas sociais. O que é um conteúdo transdisciplinar? Transita por todas as disciplinas, né? Aí, na década de 50, 60, transnacional. Em finally, 70, globalization. Tudo isso esconde uma mixórdia de relações de poder, etc, etc, etc. Pois bem, 50, sinal vermelho para o capitalismo. Cuba, de uma revolução popular, uma revolução socialista. Aí começou a se preocupar como resolver o problema dos pobres. Como resolver o problema dos pobres países para que saiam da sua pobreza.
E Schultz, que é um economista, diz, olha, eu reparo que aqui as famílias que investem em saúde e educação, seus filhos prosperam. Diz, a hipótese minha é que quem investe em educação é um capital, e saúde é um capital tão precioso quanto investir em fábricas, etc. Daí a noção ideológica de capital humano, que orientou as políticas de todas as ditaduras e que hoje tem outro nome, mas é o mesmo. Todas as políticas, a galinha dos ovos de ouro, escrevo no livrinho A Produtividade da Escola Improdutiva. Agora a pergunta que nós flamenguistas, atleticanos, não sei o que lá, crentes, não crentes, os pobres são pobres porque têm pouca escolaridade ou têm pouca escolaridade porque são pobres? Eu digo na pele, 9 filhos, no mato, 4 anos de escolaridade. Qual é a alternativa final dos anos 50 de eu estar aqui? O azar. O padre vai lá em casa e eu quero saber o que ele tem abaixo da saia dele. Só minha mãe usa saia, porque o homem usa saia. Olha, um guri de 11 anos, olhando. Meu irmão, que era, infelizmente faleceu, viu aqui, coisa boa não tem. Pulou a janela, pegou um cavalo e foi para o fim do mato. Ficou lá o dia todo. E o padre me perguntou, disse, você quer ir para o seminário? Não. Aquele cabeça de agricultor? Não. Você sabe o que é o seminário? Não. Mas eu te explico. De seminário é um lugar que se reza um pouco. Lá em casa eu não aguentava a reza, meu avô não fazia outra coisa senão rezar. Deve ser coisa boa, então. Olha a representação. Ele diz, se estuda. O que era estudo para um guri lá? Era o momento de ir lá brincar, jogar, estudar alguma coisa. Se trabalha um pouco e se joga muito, quero ir. Um mês depois eu estava lá. E fiquei 8 anos. Isto foi a coisa mais difícil de eu fazer meu memorial. Responder a pergunta, o que transforma nos anos 50 um colono que é pior de ser filho de engraxate em Curitiba em possibilidade intelectual? Está aí o João Pedro Stede, está aí o Cândido Gebotti, está aí o Elísio Contini. Nós comemoramos os 50 anos de saída, de entrada no internato, e estavam lá. Tem gente riquíssima, aprenderam a regra do capitalismo. Tem outros como eu que aprendemos a regra do MST, estamos roubando, pagando imposto, etc. Mas feliz. A vida, enfim, então o capitalismo deu uma solução que não é solução, né? A escola, claro que nós temos escola, a educação é passaporte para a cidadania política. Agora tem que ver como é que você sustenta materialmente uma escola de boa qualidade e com uma concepção também de boa qualidade. Diretrizes e bases. Nós tivemos isso até 70 e pouco. O que acontece com o mundão? O velho já tinha dito que você não faz socialismo numa ilha. É sistêmico. A história mostra que colapsou o socialismo real. Eu faço um registro com o historiador Hobsbawm, com outros. Colapso não é a mesma coisa que fracasso. Demarcou o século XX. E, como diz Hobsbawm naquele belo texto, depois de tudo aquilo, e logo um texto em seguida numa coletânea, no mesmo, como renascer dos cinzas. O socialismo está na pauta porque socialista é aquele que tem em primeiro lugar a pessoa e as mais humildes. Aliás, Antônio Cândido tem uma definição fantástica. Pergunta a ele, posso mandar esse texto? O senhor é socialista? Sou, por inteiro. E ele diz, olha que surpresa, o socialismo é, paradoxalmente, irmão do capitalismo, ele surge com o capitalismo. Porque socialista foi a luta para diminuir a jornada de trabalho de 18 para 12, depois para 8 horas. E não ser acordado com chicotada. Socialismo é a mulher lutar para parir o filho e ter direito de dar amamentação e ter um tempo em casa. Enfim, ele vai dando coisa muito concreta. Então eu sou socialista. Eu não tenho dúvida. Mas não abstratamente. Não o juízo final. Não o socialismo de um modelo.
A história vai construindo, a história vai construindo. Enfim, o que acontece com o fim disso? Margaret Thatcher diz lá que estava peleando com os sindicatos. Ó, não vejo a sociedade. Você vê a sociedade? Você está começando o mestrado, a botei reprovar. Você vê a sociedade? Tem que estudar muito para ver a sociedade. Diz, logo, eu vejo indivíduos. Nós estamos lá. Este é o modo político a ressuscitar quem? Frederick Hayek. O caminho da servidão, qual é a tese desse cara? Escola de Montpellier. É ele que nos governa hoje, é ele que está no golpe, é ele que inspira de noite o ministro da Educação. Sim, está lá o espírito dele, eu vejo. O que é o caminho da servidão? Qualquer política social, para mortadela, para quilombola, para índio, é antinatural. Gera pessoas preguiçosas. Isso está na boca da torcida do meu eterno Botafogo, está na minha família às vezes. Cria preguiçosos fazer política social. Cotas, Bolsa Família, cambada de vagabundo, eu ouço dizer. Então, o que nós temos que fazer é formar gente competitiva. Até poderia crer, vamos dar uma escola no MBA para todo mundo, então que brinque com eles, mas não é o real, né? Então, ali começa chamado neoliberalismo. O neoliberalismo é um conceito que atrapalha também, porque na verdade é volta ao velho liberalismo. Me perguntem por que os termos mudaram na pedagogia. O deslocamento de termos não é inocente, eu disse. Você não fala mais em sociedade. Você fala em sociedade do conhecimento. Quem é que detém o conhecimento que gera dinheiro? A Squibb, a Monsanto, mas não a torcida do Botafogo. Qualidade total. De onde é que pegaram isso? Da Toyota. O que é para um empresário? E ele não está errado, ele quer isso. Qualidade total é quem faz esse celular na especificidade que o seu supervisor mandou, em menor tempo, em menor custo, e não discute salário, no fundo. É isso, o Carlos Paris diz isso. E que aquilo que ele ganha é aquilo que ele contribui com a sociedade, como diz a ideologia. Cada um recebe de acordo com o que contribui com a sociedade. A mala cheia de dinheiro lá do inimigo do Temer. Aquilo ganhou com mérito próprio. Mas deixemos se não perca o fio. Então, qualidade total, sociedade com isso. Não mais qualificação, competência. O que é qualificação para quem estuda sociologia? Qualificação é uma instituição. Você se qualifica para ser professor de sociologia, você tem um sindicato que diz, vai lecionar sociologia, você não vai ser polivalente. Você vai ser bancário, vai ser supervisor financeiro, é aquilo, vai ser caixa. Tem gente que ficou rico na justiça porque quando veio essa moda, depois entrou de não, eu estou aqui com a lei. Então, desloca a qualificação. Competência, você vai adquirir as competências que o mercado quer, não dos teus direitos. Então não é que, aí às vezes fica uma discussão absurda. Professor, o senhor é contra a competência? Não. Chomsky falou na linguagem competente, do discurso competente. Nada contra a competência nesse sentido, mas o deslocamento de sentido é que é letal. Emprego, existe emprego? Não, então empregabilidade. A Guilmar Namo de Mello, até minha ex-colega do doutorado, inventou lá a trabalhabilidade. Os 12 milhões de desempregados do Brasil são empregáveis. E por que você está desempregado? Porque você não leu racionalmente as competências que o mercado reconhece. É interessante ver hoje os caras que dizem, você quer um bom emprego? Vocês ouvem isso? Eu ouço de vez em quando, o especialista em conselho. Então, é interessante você fazer um estágio no exterior de 1 ano, 2, porque você mostra a autonomia. Alemanha, Estados Unidos, etc, etc. Quem é que pode fazer isso? Alguém de vocês poderia, com o euro que está tão caro, mandar o filho fazer para depois competir no emprego em Curitiba? Não. Então vai dizer, tonto eu sou, mas não tanto.
para isso serve o conhecimento, né? Para não ser tonto. E assim mesmo a gente é tonteado, né? Então, há uma mudança. E por fim, claro que se olhar a história de Jesus Cristo, Santo Agostinho, que me fizeram ler, e o primeiro texto que eu escrevi foi sobre o que é permanente e o que muda no jovem. Permanente é a testosterona, alterada pelos hormônios que dão no boi, na vaca, no leite. Mas, agora, depois é a sociedade que cria. Não há um delinquente individual, há um delinquente social subjetivado no indivíduo. O que é o sujeito? O que subjeta? O que eu tenho de mim? Aquilo que eu sorvi. O belo almoço que eu comi, se eu não tivesse comido, eu estaria aqui com... Né? Isso, meu corpo diz obrigado. Eu estou em diálogo, a gente é privilegiado. Toda hora dialogando com pessoas com as quais a gente aprende, não é? Troca ideias, discorda, concorda, e a gente vai se construindo. Este é o sujeito. Sujeito possível. O Lefebvre tem uma coisa, eu escrevi minha aula, esquema, mas é aquela mania de depois esquecer o esquema, né? Mas eu estou falando direitinho o esquema. Tá, eu já cheguei, daqui a pouco eu vou parar, pra gente. Olha o que o Lefebvre diz, e que dá uma cacetada na gente quando diz, não, nós vamos dar um salto. E agora eu vou precisar da minha extensão. Somos limites de uma época, de uma classe, mais que o egoísmo deliberado ou uma mentira de classe. Vocês mentem também. Que explicam os limites das ideias. Não existem verdades, entre aspas. Não existem verdades de classe. Há apenas verdade, entre aspas, o conhecimento histórico possível. Que o pensamento humano atinge por tentativas, por aproximações sucessivas. E o grau desta aproximação é definido pelo tempo e pelo lugar, pela classe dominante e pelos seus limites sociais. A verdade e o conhecimento objetivo continuarão incompletos, abstratos, unilaterais, enquanto uma classe historicamente não tiver senão objetivos limitados, aspirações e fins restritos. Havete ministro da Educação. Isso, para mim, é um exemplo do limite do limite. Como é que você vai ter avanços com... Enfim, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o tempo histórico é real. A criança, o jovem, ouve o quê? Ouve, se sai da Band, vai para a CB, se vai da Globo, vai para... O que são as 5 empresas de moer cérebros do Brasil? E vocês acham que isso não forma sujeitos? Não forma subjetividades? Não forma pessoas que vão com a bandeira e não sabem? A pergunta que eu tenho hoje para mim, cadê as bandeiras? Será que o Lava Jato substituiu a construção que se fez em todos nós? O moralismo, o eterno moralismo, à noite e amanhã eu vou falar sobre isso. Os golpes são morais, não são reais, não são, são reais, mas são vendidos do ponto de vista, sempre tem um elemento moral. Pois bem, então, nós vivemos esse tempo de ultra-individualismo nos textos, nas teorias, entende? Então a educação teve uma regressão da regressão, do meu ponto de vista, né? E como se dá isso no limite da classe burguesa brasileira? E aí eu concluo. Vou falar que amanhã à noite vou falar mais sobre isso, porque eu vou fazer uma análise do momento, tentar fazer uma análise sem recorrer a todo esse arcabouço, porque aqui é esse espaço. É o espaço de quem está aí com o miolo quente e vai trazer coisas boas para a gente. Vai. A felicidade dá trabalho, ler teses, mas a gente aprende esse... De vez em quando enjoa, porque repete muito aqui, ali, mas faz parte. Veja, a pesquisa que eu estou fazendo, estava dizendo para a Anitta é o seguinte: como entender que no final da segunda década do século XX, 21, o Brasil não tem educação básica. Tem educação infantil básica no ensino médio. Agora acabou com a contra-reforma do ensino médio, acabou com o ensino médio, acabou com a educação básica.
acabou com as licenciaturas. E estão acabando com a função, com a profissão e função e autonomia docente. Então, veja como nós somos um país desgraçadamente interrompido de tempos em tempos. Quando a gente dá um saltozinho, é interrompido. Então, aquele curso que eu mencionei aqui, qual é a síntese que eu faço? Para depois a gente debater. Primeiro, nós tivemos aqui dois grandes momentos da teoria social que confrontaram o pensamento dominante. O pensamento dominante é a fábula da Belíndia, do Edmar Batia, que está ali, está velho, está mais velho que eu, mas voltou ao poder, isto é, voltou a orientar. É do grupo dos economistas da PUC, lá do Rio. Qual é a tese dele? Da década de 70. Depois reescreve um livro. É que o Brasil é uma composição de uma Índia analfabeta, e que eles ficam danados quando ouvem isso, porque não é tudo isso, aí é preconceito. Vaca morrendo na rua, trabalho informal, enfim, sinônimo de valores muito religiosos, pouco consumo, poucos indicadores de modernidade. E uma Suécia, uma Bélgica, rica, perfumada, com helicóptero, com carro. Nós pertencemos à Bélgica. Quem ganha mais de 3 mil reais, esses 4, é considerado, no Brasil, é considerado classe média. Pois bem, então o Brasil não vai à frente por causa da Índia. Aí é só ler o Florestan e o Chico de Oliveira, crítico da razão dualista. Aqui não. O anacrônico é condição do moderno. E aí forma o ornitorrinco. Uma impossibilidade, né? Social. Não aproveitou nenhum assalto tecnológico, porque ali Florestan diz, esta classe não é uma classe nacionalista, ela é entreguista. Leia um textozinho de um livro do Florestan, chamado Geração Perdida, do livro de Sociologia, 80, creio que é esse livro. O que queríamos? Onde erramos? Por que erramos? E como aprender com o erro? Queríamos construir uma nação. Queremos. Não erramos por isso. Queríamos ter democracia, ainda que no capitalismo seja sempre restrita. É um paradoxo. Sem comentário. Agora, qual foi o nosso erro? Tentar fazer esse caminho com uma minoria prepotente e uma maioria desvalida. O que ele está dizendo? Dando um peteleco para a minha formação dentro do antigo pensamento do Partido Comunista do Brasil. Mas que era o modelito. Você faz aliança com a burguesia nacional para derrotar o imperialismo, e aí você vai construindo espaços, né? Ora, aqui não existe burguesia nacional, é entreguista. Aí ele vai construir o conceito de capitalismo dependente, pegando lá do Trotsky, de desenvolvimento desigual e combinado, concentra a riqueza e amplia a miséria. Então vocês vão entender porque o Paulo Renato, no dia seguinte, o mês seguinte que assumiu o governo, nos deu 2 legados. Um diz o seguinte: a Universidade Brasileira não precisa de muita gente dentro dela. Nós temos hoje a tecnologia disponível para joint venture, para tudo o que queremos. Então faz mais sentido econômico mandar nossas melhores cabeças estudar no exterior. Ele mal sabe, tinha que ter lido o texto do Postman, o biscoito fino na boca gorda do mundo. As melhores cabeças nossas que vão lá fora, da física, da química, da biologia, ficam lá depois. Mas tudo bem. O que está dizendo? Nós não precisamos de ciência e tecnologia. Agora o Trump nos trampeia, né? Já, sim, porque nós vivemos o quê? De commodities, de pelotizações de minério
E qual é o valor agregado disso? O valor agregado tem esse celular aí. Este tem valor agregado. Tem ciência e tecnologia aí dentro. Então, agora depois diz o seguinte. Quer fazer a reforma do ensino médio. Luiz, agora você devia falar aqui. Né? Mas você vê que a tese dele não é sobre a reforma do ensino médio, formação de professores, né? Ele liga para o meu ex-orientador, olha que é a época que a gente fazia, vocês estão felizes, sorriem, mestrando, doutorando, que vocês podem negociar e escolher orientador, não é verdade? É ou não é? Em milo tempore não. Era quem, o coordenador, eu quero orientar esse cara. O Cláudio Moura Castro é o cara que mais dá dicas na educação do ensino médio desde a ditadura. É o que mais está presente no Congresso Nacional em audiências públicas. É o que mais escreve sobre isso. Olha, como eu tenho uma relação freudiana, né? Que quer matar o pai, não é verdade, né? Porque ele não é pai. Mas que é o seguinte, é um cara que tem qualidade, ouve e gosta de debater. Mas é um... Então o que ele trouxe? O Paulo Renato, formado lá no Banco Mundial, o Cláudio está no Banco Mundial, diz, Cláudio, eu quero dinheiro para a reforma do ensino médio. O Cláudio diz, eu arrumo, desde que você aplique uma ideia que eu tenho desde as décadas de 70, quando eu me orientava. E foi aonde? Aonde é que o Cláudio Moura Castro pega isso? Num filósofo naturalista chamado Destutt de Tracy, que tem 6 volumes de um livro que chama Ideologia, mas como ainda ideias que vêm do bios, outra coisa. Mas lá pelas tantas ele vai falar de educação. E aí que eu brigava com o Cláudio desde aquela época. Você vem aqui, a mania da gente ter estudado filosofia, tinha que estudar esses caras. O que o Destutt dizia? Traindo a ele mesmo como Malthus se traía na teoria sobre a fome e a teoria da população. Destutt diz o seguinte, em toda sociedade bem governada tem que existir 2 tipos de educação. Um, muito rápido, para aqueles que têm o destino duro ao trabalho. E outro para aqueles que têm tempo e que vão dirigir a sociedade. Isso não depende da gente, é da natureza. É da natureza, ponto. O que faz o 2208, professor? O 2208. Agora, a contra-reforma do ensino médio é pior da ditadura, é pior do 2018, por quê? Botamos a Capanema. Imagine vocês, os filhos de vocês, quem é que tem filho de 11 anos aqui, 12? Se tiverem que aplicar em escolas particulares, procurem um santo atrás, um Santo Agostinho, um Santo Inácio, uma Santa Genoveva. Eles não ouvem, santo tem poder, não ouvem. Não vão atrás. Eu tenho lá o Andrius no Rio. Andrius é uma escola laica, completa 100 anos. Mas a escola pública foi obrigada a fazer isso. A maior parte dos municípios tem uma escola de ensino médio. E estou dizendo que o jovem pode ter 5 opções. Matemática, linguagens, ciências da natureza, ciências humanas e sociais e educação técnica. Qual é a escola de nível médio que pode oferecer tudo isso? Nem mesmo as melhores escolas de Curitiba. Então isso se chama falsificação ideológica, mas é tudo falsificado. Então, se vocês acompanham os movimentos, então, Semana da Arte Moderna, Estado Novo, 46 a 64, a sociedade brasileira teve um salto, cinema novo, teatro popular, teatro de rua, música popular brasileira. É o Brasil para o mundo. De pé no chão também se aprende a ler, pedagogia do oprimido. Reformas de base, 21 anos, um dia que durou 21 anos, o belo documentário de Danilo Tavares. 80 foi uma época que a gente debateu e construiu. O capítulo da ordem econômica e social é um avanço na Constituição. Na educação é um avanço, como diria, mas é um avanço no empate. Mas o empate já é grande jogo. No dia seguinte quem vem, Collor. Então o golpe começou ali. Esse golpe.
Nós temos que estudar de onde ele vem. Mas ele foi plantado na década de 90, que teve a competência de vender o país, como disse, e de ter a filosofia do mercado. Meirelles vai, tanto que, vejam vocês, olha, a gente se dá conta depois, cartas brasileiras. Eu não estou criticando o Lula por ter assinado as cartas brasileiras, porque ou assina ou não entra. Era o quê? Que não ia mexer no quê? No estado de exceção. A economia não pode ser mexida. Então, mas eu acho que a gente tem que ver que a história, ela faz isso aqui entre nós, mas ela não pode ser sempre assim. O Florestan nos dá uma luz quando ele diz o circuito da história. A história não se fecha e não se abre por si. São os homens, mulheres em conflito que fecham ou abrem o circuito da história. Qual é o problema? Nós estamos num circuito no mundo fechado. A Europa está neofascista, está tomando os governos que tem que eliminar. O Chomsky nos diz, isso não, o medo e a violência como os governos do mundo, mas isso tem limites. Então, eu vejo o seguinte, que qual é a nossa tarefa pequena, mas importante, né? Não reverberar o que o establishment que quer destruir a maioria está pondo. Nós não podemos ser guiados pelo que a Globo disse, e nem pelo que o jornal disse, e nem pelo que o livro disse. Qual livro? Qualquer livro. Como é que nós vamos construir, reconhecer o que está nos construindo ali no bairro, enfim, no nosso condomínio? Eu fui fazer uma reunião de condomínio, um porteiro só, e agora você pode contratá-lo por hora. E queriam poupar em cima do coitado, eu quase briguei a faca. Mas só com corte, aquela que corta queijo. Né? Eu digo, mas espera lá, escuta, você está morando aqui num condomínio que você paga o condomínio mais que o salário do cara, e agora você quer escrochar em cima dele? Quer escrochar em cima dele? Mas é possível, a lei me permite. Nada contra, nada, eu estou cumprindo a lei, mas está cumprindo uma lei absurdamente desumana, injusta, violenta, criminosa. Então, o patamar do mestrado e doutorado é buscar o rigor possível naquele recorte e com o referencial que cada um busca. A arte tem suas leituras, a linguística tem suas leituras, né? Eu estou dando aqui um recorte das ciências sociais, das quais o fundamental é teimar em buscar o subjacente. Teimar em buscar o subjacente. Nada é natural, nos dizia o Bertolt Brecht. Nada é natural. E qual é o grande tema hoje? O medo. O Antônio Cândido, vou mandar esse texto, prometi para a Anitta. Esse texto me balançou porque me ajudou a entender o momento, que é o caráter da repressão e o papel da polícia, de um Estado policial. Ele vai dizer, o Estado policial não precisa de motivos, só estímulos. E ele acaba o texto citando um filósofo chamado André Veni, que ele diz, não tenha medo da pobreza, não tenha medo da prisão, não tenha medo do exílio, não tenha medo da morte, tenha medo do medo. Então o medo nos acabrunha, né? E como é que a gente vence o medo? Até o animal é coletivo, é dialogar no coletivo, né? Eu me impressiono com... Eu me criei no mato e o animal sente o temporal bravo antes. Ele está lá no fundo da fazendola e ele sente o barulho, vem perto do estábulo e estão todos juntos. O cachorro sente um terremoto muito antes. Entende? Então, se agrupa. Então, acho que a ciência
tem um papel, mas como nos diz Lukács, ela nos dá a prévia ideação, mas o que transforma é a ação. Toda ideia, até que não tem ação, ela é ideia. E o mundo, a ideia é importante no mundo, mas a ideia também pode nos deixar parados. Se eu tivesse que fazer uma crítica à minha universidade pública, faria que ela tem pouco pé na realidade. Então nós produzimos teses, produzimos debates, produzimos escolas e uma espécie de incesto da ideia. Mas quando a gente vai estar lá no movimento da mulher, está lá discutindo o agrotóxico, está lá discutindo a habitação, está lá, quem está lá é quem não está na universidade. E com algum maluco junto. Era tudo o que eu sabia de ontem para hoje que organizei, né? Então, obrigado e estou aí para debater.